Gravando. Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo dia de Bem Aprender sobre MuleSoft. Comunidade de Curitiba, de usuários de Curitiba, e tendo a honra do apresentador Renato de Oliveira. Então já é bem tranquilo aqui, já vou ter dar um stop sharing aqui e você manda bala aí, meu amigo. Maravilha. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Deixa eu pegar aqui o compartilhamento. Só um detalhe, a gente tem pessoas até do Canadá aqui, cara. Ó, tá chique, hein? Tem o Jean. Apareceu aí a tela? Beleza. Maravilha. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no nosso segundo dia, né? Quem esteve aí ontem, né? Coloca aí no chat, depois eu quero dar uma olhada aí, né? Bom, hoje nós vamos para uma parte aqui um pouco mais prática, né? Ontem foi um dia de abertura, um dia que a gente falou um pouco ali dos fundamentos do MuleSoft. Vocês viram ali o que é o Endpoint Studio, o que é o Endpoint Platform, o que é o Code Builder. A gente viu também que o MuleSoft, existem vários produtos que compõem, né, o ecossistema MuleSoft, né? A gente viu que ele faz integração, faz RPA, e a gente vai explorar esses produtos ao longo aqui da nossa jornada. E no dia de hoje, nós vamos falar aqui de um cenário, né, trabalhando com ETL para sincronizar o Salesforce com o banco de dados. Acaba sendo ali um cenário bem comum, né? Antes de mais nada, queria agradecer ali o Maurício, né, por ter organizado tudo isso, agradecer vocês que estão aqui assistindo, participando. Muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Renato, tá? Já trabalho com o MuleSoft aí há quase 10 anos, né? E aqui tem meus contatos, depois quiserem entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Hoje nós vamos, então, para o dia 2, né? E é uma jornada aí de um total de 11 dias, né? O nosso caso de uso, né, um caso de uso ali bem padrão que acontece geralmente em projetos Salesforce, né? Então, a gente vai lá, implanta Salesforce, aí chega alguém lá da área de dados, né? E fala, eu preciso das informações do Salesforce lá no Data Lake, né? Então, ele vai pedir para que a gente envie ali os dados do Salesforce para o Data Lake. Então, é o cenário que a gente vai cobrir hoje. A gente não vai fazer o cenário inverso hoje, tá? Que é pegar dados de um banco de dados e mandar para o Salesforce, porque a gente vai falar disso no dia 5, tá? No dia 5 isso vai ser coberto. E aí a gente vai falar um pouco das estratégias, né, que a gente tem ali no Salesforce para extrair os dados através do MuleSoft. E a gente vai fazer uma demonstração, né, e falar um pouco aí do que vai vir nos próximos dias. Hoje apareceu um dia aqui bem prático, tá? Então eu vou aqui apenas rodar alguns slides para dar um contexto, né? E depois a gente vai abrir o Endpoint Studio, né? E nós vamos construir aqui a nossa integração juntos. Então o nosso cenário, né, é extrair registros do Salesforce e enviar para um Data Lake. Aqui a gente poderia pegar qualquer objeto, poderia pegar vários objetos, né? Mas para não ficar muito complexo, né? A gente tem só 45 minutos. A gente vai trabalhar aqui com um objeto de accounts, né? Então a gente tem ali o Salesforce. Os accounts eles são criados e atualizados no Salesforce e eles são enviados ali
deverão, né, ser enviados para um banco de dados que tem ali o Data Lake, né? Ah, mas por que precisa mandar para esse banco de dados? O Salesforce já não tem o banco de dados dele, né? Sim, né? A gente armazena informações no Salesforce, mas é muito comum, além do dado estar no Salesforce, a gente tem que mandar, às vezes, para uma outra base de dados, principalmente para o pessoal que vai fazer a parte de analytics, né? Poder depois criar visões analíticas, criar relatórios, dashboards, né? Embora dê para fazer tudo isso também no Salesforce, né? É muito comum, às vezes, uma empresa, principalmente empresas grandes, né? Ela tem vários sistemas. Ela tem o Salesforce, ela tem um e-commerce que às vezes não é Salesforce, ela tem um ERP. E por mais que todos esses produtos possam permitir a gente criar visões analíticas, geralmente o usuário ele não vai ficar entrando em vários sistemas para tentar olhar a visão analítica de cada sistema, né? Então é muito comum a gente ter ali um data lake, um lake house, um warehouse, né? Para centralizar todas essas informações e ter ali, de repente, uma central única ali de dashboards que pode ser feito, por exemplo, no Tableau, né? Então, esse é um grande motivador, né, da gente extrair ali dados do Salesforce e mandar ali para um banco de dados. E aí, a gente tem aqui algumas observações aqui relacionadas a essa demanda. Geralmente, os bancos de dados, eles não estão expostos na internet, né? Ou seja, vai ser necessário ter ali uma conexão segura através de uma VPN para que a gente possa fazer essa conexão, né? E o Salesforce é um produto SaaS, né? Então ele geralmente, né, ele não vai ter acesso a uma rede privada, né? E uma outra característica é que a conexão é via ODBC ou JDBC, né? O Apex ele vai ter recursos para que a gente possa, por exemplo, fazer callouts de API, seja SOAP, seja REST, né? Mas o Apex ele não vai ter ali recursos, né, para que a gente possa, por exemplo, fazer um insert num banco de dados que está numa rede privada. Então, esse é um caso de uso que, via de regra, a gente não vai resolver somente com o Apex, né, ou com qualquer outro componente do Sales Cloud, por exemplo, ou do Service Cloud, né? A gente precisa trazer ali outro componente, né, para permitir essa conexão na rede privada com o banco de dados. E aí a gente tem o Muli, né? O Muli ele é a nuvem da Salesforce que foi projetada para isso, né? Dentre todos os cenários e os casos de uso que ele pode atender, esse é um deles, né? Então, como que fica a questão da segurança, né, da conectividade com a rede privada? O Mulisoft ele roda na nuvem, ele roda no servidor do cliente, aonde que ele é executado, né? O Salesforce a gente sabe que roda na nuvem, ele é um produto SaaS. O Mulisoft, a gente vai falar um pouco mais no dia que a gente for falar de administração, se eu não me engano, acho que é o dia 6 ou 7. Mas o Mulisoft, ele pode ser instalado no servidor do cliente, na rede privada dele, ou, que é um cenário mais comum, tá? O Mulisoft, ele vai rodar na nuvem dele, que a gente chama de Cloud Hub. O Cloud Hub é um componente do Endpoint Platform. A gente vai ver isso em mais detalhes no dia que a gente vai falar de administração. Então, o Cloud Hub, ele é a cloud da Mulisoft que permite a gente rodar os nossos processos de integração. Uma curiosidade, essa cloud da Mulisoft, ela fica na AWS, tá? E nessa cloud da Mulisoft, a gente consegue estabelecer uma VPN,
né? Existem outros protocolos também que a gente pode trabalhar, como, por exemplo, um Direct Connect, que vai ter ali uma conexão direta, sem estar aberto ali, né? Porque a conexão ela é física, né? Sai um cabo ali do data center do cliente e vai um cabo ali para o AWS, né? Ou pode ser feita uma conexão via VPN, site to site, que também é uma conexão segura, é uma conexão encriptada, mas não é um link direto. A maior parte dos clientes, eles acabam trabalhando com VPN sites to sites, e alguns clientes que têm algumas necessidades um pouco mais específicas de segurança acabam trabalhando com Direct Connect. Então, o Molisoft, ele tem esse recurso, né, que permite estabelecer essa conexão segura. E, além disso, ele também trabalha, ele tem um conector que vai trabalhar com o protocolo JDBC. Então, ele tem um conector ali para banco de dados. Algo que eu esqueci de comentar no começo da apresentação é a respeito de perguntas, né? Então, conforme a gente for avançando aqui, vocês podem colocar as suas perguntas aqui. Eu até tinha esquecido de abrir, eu vou dar um start aqui, na seção de perguntas e respostas. Então, tendo dúvidas, pessoal, pode colocar aqui nessa seção. Se quiserem também abrir o microfone, me interromper e colocar sua dúvida, eu confesso que eu até prefiro, né? Como nem sempre eu estou olhando ali no chat, né? Então você pode ficar à vontade. Mas se você não quiser abrir o microfone, não quiser falar, pode colocar ali no chat que a gente vai dando uma olhada ali de vez em quando, né? Quero aproveitar então, Renato, já que tu deu essa abertura, para fazer uma pergunta. Claro. Essa VPN site é por cliente, né? Com a empresa X vai ter uma VPN específica para ela, da empresa Y vai ter outra, é isso? Exato. Exatamente. Então, vou dar aqui um exemplo, tá? Existem empresas que elas possuem ali várias filiais, né? Nesse caso, né, às vezes é comum, embora ela tenha várias filiais, embora fisicamente ela pode ter um prédio que está em Porto Alegre, outro que está em São Paulo, outro que está no Canadá, geralmente empresas que têm, né, esse tipo de coisa, eles costumam ter uma rede que liga todas essas filiais, né? E a gente costuma fazer uma conexão direto, de repente, com a sede dessa empresa, né? E aí a gente faz uma VPN só, e essa sede tem acesso a todas as filiais, né? Agora, se eu estou ali me conectando com empresas diferentes, né? Então, que às vezes não tem essa relação de matriz, filial, não tem ali uma estrutura de redes que conecta todas elas, né? Aí a gente estabelece uma ali para cada cliente, tá? Para cada empresa, no caso. Joia, obrigado. Maravilha. Bom, eu vou avançando, gente. Se tiverem questões aí, fiquem à vontade para colocar. Então, esses desafios, né, são desafios enormes se a gente não tivesse o Molisoft. Essa questão da segurança, né, e a questão do conector de banco. O que a gente faria se não tivesse o Molisoft? O cliente ele teria que escrever algum tipo de código em alguma plataforma para viabilizar essa integração. Então, ele teria que ir lá no SAP, né, usar ali algum recurso ali de integração do SAP e escrever essa integração lá. Se ele, por exemplo, fosse mandar para um banco de dados do SAP, né? Ou se fosse para um Data Lake, que é o nosso cenário aqui, né? O cliente ia ter que escrever lá um código em Java, em Node, ou usar alguma plataforma de integração, algum barramento, né? Para resolver esse desafio, né? E antes de ter o Molisoft, muitas vezes o cliente ele resolvia isso usando outras plataformas, né? A gente sabe que existem muitos projetos que foram feitos em Salesforce antes de ter o Molisoft, né? E aí, como que isso era resolvido? Geralmente,
o cliente ele traz, às vezes, uma outra consultoria, alguma outra empresa, ou usa desenvolvedores próprios, para construir essa caixinha, né, que a Salesforce antes não tinha, né? Então, a gente vai mostrar aqui as opções de integração, né? Mas muitas vezes acabava sendo a solução, né, do cliente constrói lá um programa que vai fazer query no Salesforce através de API e salva ali no banco de dados. E agora, com o Mulisoft, a gente tem dentro da plataforma essa capacidade, né? E recursos até mais interessantes do que só fazer a query lá. Aí, avançando aqui para as nossas estratégias. Gente, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre os conectores que o Mulisoft tem ali para Salesforce, tá? E aí eu vou detalhar melhor, mas para resumir, todos os conectores que existem no Mulisoft para Salesforce, eles dependem de uma API do Salesforce. Ou seja, tudo que vocês já conhecem sobre APIs do Salesforce, API de Book, API Compose, todas as APIs do Salesforce, elas têm características, inclusive elas têm limites, né? Então, tudo que a gente conhece para APIs do Salesforce se aplica aos conectores do Mulisoft. Então, se eu chamo uma API e ela tem um limite, né, sem ser API de book, né, a API comum, eu não posso mandar mais do que 200 registros, né? No Mulisoft é a mesma coisa. Eu preciso mandar mais que 200, aí eu uso o conector de booking, né? Toda vez que eu faço uma chamada para o Salesforce, eu debito ali de uma chamada, né, de um limite de chamadas. Quando eu chamo via API, eu debito, né, e vai gastando saldo. Quando eu chamo via Mulisoft, é a mesma coisa, tá? E aqui, as opções que a gente tem são opções que o Salesforce disponibiliza. Uma delas, né, que pode ser bem interessante, é o CDC, Change Data Capture, né? Coloca aí no chat quem já ouviu falar sobre o CDC. Coloca aí. Eu já ouvi falar. Ou coloca aí. Eu já usei. Queria saber. Então, uma opção é o CDC, né? O que o CDC é? Ele, de certa forma, é um evento que vai ser gerado no Salesforce toda vez que o registro ele for criado, alterado e deletado, né? Ele é a mesma coisa que Platform Event? Não. Ele é a mesma coisa do que botar uma trigger lá? Não. Quando eu ativo o CDC, eu não preciso criar trigger. Automaticamente, toda vez que algum registro, né, daquele objeto que eu ativei sofrer inclusão, alteração, exclusão, o CDC ele gera um evento com essas alterações, né? Então a configuração ela é mais simples, né? Só que em contrapartida eu não tenho tantas opções para customizar. Eu não posso, por exemplo, escolher quais campos vão ou em que momento que ele é disparado. Ele vai colocar os campos que sofreram alteração e ele vai disparar no momento que ocorreu ali a efetivação da transação. Deixa eu ver aqui se o pessoal colocou no chat. Bastante pessoas aqui lidaram com o CDC. Muito bom. A opção é o Platform Event, né? Coloca aí no chat, né? Se você já mexeu com Platform Event, coloca aí. Eu já ouvi falar, ou eu já usei. Escrevam aí. O Platform Event, ele, como o próprio nome diz, né, ele é um evento ali da plataforma, né? Só que ele permite uma customização maior, né? Então, por exemplo, eu quero indicar quais campos vão estar nesse evento. A gente pode configurar. Então, quando a gente cria um evento de plataforma, a gente diz quais campos ele tem, e quando a gente alimenta, gera, né, o evento, a gente também indica quais campos vão ser enviados, como que vai ser preenchido isso, né?
E para ele ser disparado, eu tenho que configurar algum tipo de trigger. Eu posso fazer uma trigger no Apex, e se chamar via Apex esse evento. Eu posso criar uma trigger também no Flow Builder, né? E disparar através do Flow Builder. Embora tenha ali um trabalhinho a mais para configurar, ele traz para a gente um dinamismo maior na hora de configurar. Eu posso customizar o momento que ele vai ser chamado, eu posso customizar o que vai ser enviado. E a outra opção que a gente tem é o bom e velho pooling, né? Que é fazer ali uma query no Salesforce através de SOQL e extrair essas informações, né? Aí talvez alguém possa estar se perguntando, qual que é o melhor, né? Algum desses aqui é o melhor? E para falar a verdade, todos esses recursos, eles são bons de acordo com o cenário que você precisa, tá? Então eu vou dar um exemplo que o pooling ele pode ser legal. Se eu, por exemplo, não preciso mandar os dados ali near real time, né? Eu não preciso mandar o dado na hora. Eu posso, por exemplo, mandar o dado toda noite, né? Então, de repente, o processo analítico ele trabalha D-1, né? E aí ele não precisa do dado toda hora. Ele precisa receber o dado no fechamento do dia para que no outro dia esse dado esteja disponível na visão analítica. Então, nesse caso, fazer um pooling com query pode ser mais indicado, porque você não vai ficar o dia inteiro processando coisas, né? Você vai, apenas no final do dia, fazer uma query, extrair as informações e mandar para o banco de dados. Então, para esse cenário, o pooling ele pode ser bem legal. Que cenário que o CDC ele é legal? É o cenário onde você precisa mandar o dado na hora, né? Então, aconteceu ali a mudança, você precisa atualizar o banco, né? E o CDC ele pode ser bem legal para isso, né? Mas quando que o Platform Event ele pode ser interessante? O CDC ele tem essa característica que ele já vai mandar na hora. O evento de plataforma também. Só que se você precisar, por exemplo, customizar os campos, né? Então, o CDC, você seleciona o objeto, ele vai mandar os campos daquele objeto. Às vezes, o evento de plataforma, você quer mandar uma composição de campos de vários objetos, né? Então, você pode criar um evento de plataforma com essa composição, e aí você consegue customizar esses campos, né? Um outro cenário também é que, às vezes, você não quer mandar na hora que o dado atualiza. Vou dar um exemplo. Você precisa mandar ali o cliente, só que só depois que ele passou por uma aprovação, ou depois que ele passou pela validação, por exemplo, de análise de crédito. Se a gente usar o CDC, toda vez que editar o cliente, ele vai. Mas se eu usar o evento de plataforma, eu consigo configurar isso. Beleza? Como é que o CDC funciona? Tá? A gente ativa ele no Salesforce. Assim que ocorre uma manipulação no registro no Salesforce, ele gera aqui um evento. O Mulisoft ele vai sobrescrever esse evento e vai sincronizar isso com o banco, tá? O Platform Event ele é muito parecido, tá? E aí, por que a gente costuma trabalhar com eventos, né? Tanto o Platform Event quanto o CDC, né? A gente desacopla, né? O produtor do evento do consumidor. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um Apex callout para mandar essa informação e o banco de dados estivesse fora, essa informação não ia ser integrada. E a gente ia ter que fazer algum tipo de controle para reintegrar quando o banco de dados voltasse, né? Quando eu trabalho com evento, o Salesforce produz o evento, armazena esse evento no Event Bus, né, que é um lugar onde ele enfilera esse evento. E se o consumidor quiser pegar agora, quiser pegar amanhã, quiser pegar depois de amanhã, ele pega, né? E se tiver fora o banco de dados, aí o consumidor para de pegar, a hora que o banco de dados voltar, ele volta a pegar, né? E o pooling, né? Acho que eu até esqueci um slide, né? Eu tinha um slide aqui que eu falava só do pooling, tá? O pooling,
ele funciona da seguinte forma, né? Então, o Murisoft, ele vai bater nos seus force, se tiver dado, ele retorna, se não tiver, ele não retorna. Então, vamos pensar. Eu bato nos seus force e pego lá todas as contas que foram atualizadas na última hora. Pode ser que tenha dado e pode ser que não tenha, né? Então, se não tem dado, ele não retorna, aí ele vai bater de novo, se não tem, não retorna. Se tiver dado, ele retorna, né? E se ele bater de novo e não tiver dado, ele não retorna. O callout, ele é um processo inverso, né? Então, o pooling é o Muli, que bateria no seus force e perguntaria se tem informação, e o callout, né, é o seus force que empurra isso para o consumidor através de uma chamada de API. No cenário de sincronização de banco de dados, o callout ele acaba não compensando muito, né? Porque geralmente sincronizar com o banco de dados a gente precisa mandar muitas informações, e aí a gente tem que escrever ali código para isso, né? Então, geralmente, o callout é um cenário para sincronizar banco de dados que ele não é utilizado. No entanto, se eu for fazer uma sincronização com um RP, o callout ele pode ser bem interessante. Ou, quando eu preciso, por exemplo, fazer uma chamada para um sistema externo e já pegar um retorno, né? Algo que é bem comum, né? Eu vou fazer uma simulação de pedido no SAP, né? Então, o callout ele pode ser utilizado nesses cenários, tá? E eu vou falar mais sobre o callout no dia 5, tá? Para o cenário aqui de sincronizar com o banco de dados, eu geralmente não considero o callout e considero sim ali o pooling, tá? E agora que a gente falou de conceito, vamos para a demo. Dúvidas até agora, pessoal? Maravilha, sem dúvidas até o momento. Eu tenho aqui um banco de dados que ele está sem nenhum cliente. Eu estou armazenando informações bem básicas aqui, só para dar um exemplo. Eu estou armazenando o nome, o documento, qual que é o site aqui do cliente e o ID dele, né? No Salesforce, eu vou aqui criar contas, tá? E eu quero que as contas que eu criar aqui, elas sejam enviadas para o banco de dados. E aí, gente, deixa eu abrir aqui uma aplicação que já está pronta. E aí, gente, eu tenho aqui uma aplicação já configurada, tá? Quando você cria uma aplicação no Muli, a primeira coisa que você precisa configurar é a conexão, né, com os sistemas que você está integrando, né? Então, eu tenho aqui um arquivo, né? Eu vou abrir aqui na outra aplicação, porque eu tenho um arquivo de exemplo que aí não vai expor nenhuma senha minha. Então, eu coloco geralmente aqui nessa pasta de recursos arquivos de configuração. Ó. Eu coloquei um de exemplo aqui. Aqui eu posso colocar variáveis, como as credenciais do Salesforce, username, password, token, as credenciais do banco de dados, né, o endereço dele, a porta, o nome do banco de dados, o usuário e senha, né? Esse aqui é um arquivo de exemplo, né? Mas nesse outro arquivo tá realmente as minhas credenciais. Eu não vou abrir ele aqui para não expor as minhas credenciais aqui no vídeo. Então, a primeira coisa que eu preciso ter é esse arquivo com as minhas credenciais aqui na solução. Depois, eu crio aqui um arquivo global. Esse arquivo global é um arquivo que permite eu centralizar as minhas configurações. E eu coloco aqui, qual ambiente que eu estou trabalhando? Eu criei uma variável que indica o ambiente. Estou trabalhando em dev. Aí ele vai pegar para mim o arquivo correspondente ao ambiente, né? Que vai ser dev.yaml. Esse arquivo aqui, ó, que tem as minhas credenciais. E aí eu tenho as configurações de conexão com Salesforce. Então aqui eu estou fazendo uma referência a uma variável que está dentro daquele arquivo, né? E aí permite facilmente eu criar um arquivo de produção, um arquivo de QA. Então eu coloquei aqui uma conexão básica.
Eu posso trabalhar com outros protocolos também, tá? E aqui eu estou colocando o meu username, meu password e o security token. Para quem não sabe como é que gera um security token, é só você vir aqui nas configurações do seu usuário, porque tem as configurações aqui gerais, né? São as configurações do usuário. E nas configurações do usuário, você faz aqui um reset security token. Não vou clicar aqui, né? Porque senão ele vai resetar o meu security token, mas ele vai gerar um e-mail para você com o seu security token, tá? Então, às vezes, a coisa chega no projeto, o pessoal fica procurando, né? Onde que está o security token, né? É assim que a gente obtém ele no Salesforce. E as configurações do banco de dados. Então, aqui eu estou usando o SQL Server, eu poderia usar outros bancos de dados aqui, tá? Então, eu estou usando o SQL Server. Aqui tá as credenciais do SQL Server. E aí é sempre bom a gente testar aqui as conexões, né? Então, uma vez que a gente configura certinho, a gente pode fazer aqui um teste para ver se está tudo funcionando. Está funcionando o banco de dados, o Salesforce também tem que estar funcionando, né? Legal. Uma vez que eu já tenho as conexões feitas, eu começo a construir os meus fluxos. Esse código-fonte eu vou compartilhar com vocês depois o link do GitHub, tá? Eu não subi ele ainda, mas depois eu vou subir, tirar aqui minhas credenciais, né? E aí, quando o Maurício publicar o vídeo, eu coloco lá no comentário do vídeo o link, tá bom? Então aqui... Pode falar. Desculpa te interromper, cara. Essa ideia que você está usando, ela é uma ideia como qualquer outra? Poderia ser um VS Code ou isso é específico do MuleSoft? Essa é específico, tá? O nome dessa ideia chama-se Endpoint Studio. Você tem que vincular ela com a org também? Ela gera metadados na org enquanto você cria as configurações? Não. Ela não gera metadados na org do Salesforce, porque a Cloud da Mule é uma org diferente, tá? Certo, você falou mais cedo, é verdade. Isso. A gente vai falar um pouco mais no dia da administração, tá? Acho que é o dia 6 ou 7. Mas, até aproveitando a sua pergunta, eu tinha passado um link na aula de ontem, e esse link ele mostra ali como instalar a IDE. Get started. Acho que é legal eu passar de novo, porque muita gente vai ter essa dúvida. Cadê? Eles mudaram um pouco aqui, mas vamos usar esse aqui mesmo. Tá? Tinha um que era mais legal. Mas aqui, ó, ele mostra como instalar, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Além do endpoint, tá? Agora dá para fazer também no VS Code, tá? Você baixa o VS Code específico da Mule, tá? Que já vem com os plugins, tudo certo. Ou você pode também, se você for mais avançado, baixar o VS Code e instalar os plugins, tá? Ou usar o Endpoint Studio, tá? E aí naquele link ele mostra ali como baixar o Endpoint Studio. Legal. Aqui eu criei um flow, tá? Nesse flow, eu criei aqui uma chamada ao banco de dados. Então aqui eu tenho os meus conectores. Então eu tenho aqui, ó, database, né? E aqui eu tenho as operações que eu posso fazer no banco de dados, né? Então eu posso fazer um delete, posso fazer um insert, posso fazer um book insert, né? Então aqui, como eventualmente eu posso trabalhar com lot, né? Eu estou fazendo aqui um book update, né? O banco de dados, ele não tem um recurso que eu acho maravilhoso no Salesforce, que é o upsert. O upsert é sensacional, né, gente? Você quer gravar aquela informação. Não importa se ela já existe ou se ela não existe.
Você chama o upsert, a informação vai estar lá, né? No banco de dados, ou você insere ou você atualiza, né? Então eu criei aqui como se fosse um upsert. Eu podia consultar primeiro e baseado no resultado eu insiro ou atualizo, né? Mas para ser um pouco mais ágil e economizar ali uma chamada ao banco, eu tento fazer o update, né? Então aqui eu coloco o comando SQL. Então aqui, ó, ele está fazendo update na tabela de clientes, está atualizando esses 3 campos. Esse SNU que eu estou colocando é que se por acaso vier uma informação nula e já tiver uma informação no banco, ele não vai sobrescrever. Então aqui eu estou salvando esses 3 campos e estou colocando no where a chave, que no banco de dados eu chamo de external ID, né? Mas é o ID do Salesforce. E olha que legal, gente. Se o registro ele já existir, ele vai mostrar que a linha foi afetada. Só que se o registro não existir, não vai afetar a linha. Então eu consigo saber, ó, se ele retornar uma linha afetada, é porque atualizou. Caso contrário, é porque não atualizou. Então aqui eu passo uma lista de clientes para serem atualizados. Ele me retorna um array indicando 0 e 1, né? Se foi atualizado ou não. E aqui eu filtro somente os que não foram atualizados, né? Ou seja, se o cliente não existe, ele não vai atualizar. E aí, caso tenha algum cliente que não foi atualizado, eu faço a inserção. E aí eu tenho aqui um insert. Como que eu passo variáveis para o comando, né? Então, eu coloco aqui, ó, 2 pontos, o nome, né? Acho que tá no Apex, né? É mais ou menos assim, né? Quando eu vou passar uma variável ali para o SQL. Então, eu coloco aqui 2 pontos. E aqui eu monto a atribuição, né? Então, se eu escrever aqui documento, aqui tem que estar 2 pontos documento. Se eu escrever X, aqui tem que estar 2 pontos X, tá? E aí, eu atribuo os valores que estão vindo, tá? Então aqui eu estou recebendo um array de itens que eu preciso inserir, e aí eu estou pegando item a item e montando aqui o meu envio, né? Então aqui, eu só não vou salvar aqui a alteração que eu fiz, don't save. Então aqui eu montei um fluxo que faz o upsert no banco de dados. Ah, mas como que eu montei? Cliquei no componente de banco de dados, ó, quero colocar o book update, eu arrasto e solto. Lembra um pouco o Flow Builder, tá? E aí eu venho aqui, qual que é a conexão de banco? Qual que é a query, né? E fui preenchendo. E aí, eu fiz aqui uma transformação que ele vai pegar os resultados que vieram do banco de dados, vai indicar qual foi atualizado e vai indicar ali o registro, né? Que eu só estou guardando o registro, tá? E ele filtra, né? Ó, tira tudo que já foi atualizado e manda aqui para fazer a inserção. E aí, essa é a parte do banco de dados, né? E aí, eu fiz a parte de extrair isso do Salesforce. E aqui a gente vai passar um por um. Eu tenho o CDC, tenho o Platform Event e tenho o Pooling, tá? Vamos começar pelo CDC, né? Então, eu parei aqui o de evento, senão ele vai começar a gerar eventos aqui, tá? O flow, eu posso indicar se ele vai rodar ou se ele vai estar parado. É como se fosse o activate lá do Flow Builder, né? Então aqui, esse flow, ele está iniciado, né? E aqui eu coloquei algumas configurações. Vou até mudar aqui, só para ele pegar aqui o Only New. Aqui eu indico qual que é o CDC que eu estou me inscrevendo. Então eu estou me inscrevendo no Account Change Event. Eu usei aqui um conector chamado Replay Channel. Então, quando eu clico no Salesforce, ele mostra as operações do Salesforce. E aí, existe aqui uma operação chamada Replay Channel.
Replay Channel Listener. Eu arrastei, soltei aqui, né? E aqui eu indico qual é o evento que eu vou estar escutando e se eu quero pegar somente os eventos novos. Porque se eu ativar aqui, por exemplo, e pegar All ou Last Replay ID, ele vai pegar dos últimos 3 dias, né? E eu quero pegar somente os novos. Eu pego o evento, aqui eu só estou gravando um log, e aqui não me interessa o deletado. Eu quero pegar somente o que é create e o que é update. Então eu estou colocando aqui um choice, que é uma estrutura de decisão, para pegar somente o que não é deletado. Aí eu faço uma transformação para o modelo de banco de dados. Então, ele vem assim para mim lá do evento. Ó. Aqui eu pego o ID, aqui eu pego o campo nome, aqui eu pego o campo customizado do documento, e aqui eu pego o site, né? E aí eu estou transformando para esse modelo aqui, e eu estou fazendo uma referência para aquele flow de banco de dados. Ó. Se eu vier aqui, ó, o Goto Referenced Flow, né? Ele vai para aquele flow de banco de dados. Então eu estou aqui chamando aquele flow. Eu vou colocar aqui para executar. Vou colocar aqui em modo debug e vou dar um run aqui em modo debug. Ele vai subir aqui a aplicação e aí eu vou mostrar no Salesforce como eu configurei o CDC. Então aqui no Salesforce eu vim aqui no setup e aí ele tem aqui no menu, né? Ele tem no menu o Change Data Capture. E aqui a gente escolhe quais objetos a gente quer ativar isso. Essa é uma informação importante, porque no Salesforce, tudo para boa utilização, né? Vocês conhecem a historinha do condomínio, do locatário, né? Então, existem limites para garantir ali a boa execução de tudo, né? Então, quando você, por exemplo, ativa o CDC, né, você tem ali uma quantidade, né, de objetos que você pode ativar o CDC. Eu não sei se foi atualizado, mas acho que por padrão ali vinha 5, né? Mas é sempre bom checar a página que mostra ali os limites, porque sempre tem atualização, ou às vezes, dependendo da sua licença, vai ser mais, vai ser menos, né? Então você escolhe o objeto que você quer ativar, e aí ele vai listar aqui os S-Objects, né? E aí a gente inclui aqui e salva. Ao fazer isso, né, já era, não precisa fazer mais nada. Toda vez que ocorrer uma edição no registro, vai cair aqui, né? Então, ele já está aqui aguardando o evento, né? E eu vou criar aqui uma conta. Ela está ativa, vou chamar aqui de teste 001, vou inventar aqui um documento, eu não estou validando, tá? E o site, vou colocar aqui teste1.com. Tá? E vou salvar. A hora que eu salvo, isso já cai aqui no Murisoft. É praticamente instantâneo, né? Tudo que eu precisei fazer no Salesforce foi configurar isso aqui. E tudo que eu precisei fazer no Murisoft é colocar esse componente aqui. E aí, ele começa a execução. Eu vou fazer passo a passo com vocês. Eu consigo inspecionar e verificar se o que é o conteúdo da mensagem. Então, é um atalho, Ctrl+Shift+I, né? Então, eu posso verificar aqui, ó, Output Application. É um pouquinho mais legal de fazer debug do que o Apex, né? E eu posso ver o que veio, ó. Olha que legal. Chegou bem mais legal. Payload, ó, com as informações do cliente, ó. Ele está indicando que é uma criação, né? E aqui está o ID desse cliente, né? E tá os outros campos aqui também, né? E eu vou avançar.
Aqui ele faz a transformação, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui o resultado da transformação. Ó, eu estou copiando a transformação. Como resultado, ele vai fazer isso, ó. E vou avançar. E agora ele vai mandar lá para o banco de dados. Então ele tentou fazer o update. Como não tem nada lá, ele não conseguiu fazer esse update. E aí ele vai fazer o insert, ó. E pronto, né? A execução ela foi finalizada. Ele mostra aqui no log, ó, que eu dei start para integrar esse cliente aqui e finalizou, né? Será que foi no banco de dados? Essa é a hora que eu estou torcendo para ter ido, né? Vamos lá. Ó, criou o cara aqui no banco de dados. Ah, mas se atualizar lá no Salesforce, se atualiza aqui também? Atualiza também, ó. Vou colocar um E aqui de edição. Vou colocar aqui .br. Ou melhor, vou colocar aqui .br. Que eu tenho quase certeza... Bom, vamos lá. Que tinha algum lugar que eu tinha esquecido de colocar o site. Mas o nome ele vai atualizar. Ó, caiu aqui de novo. Aí eu vou passar rápido, tá? Ou melhor, vou passar devagar também. Fez a transformação. Tentou fazer o update. Provavelmente conseguiu, porque ele existe lá. E não vai fazer o insert, ó. Não fez o insert. Então a gente tem que ver se o nome mudou e se o site mudou. O nome é para ter mudado. Ah, legal, mudou o site também. Então, de forma simples, né? A gente captura todas as alterações no Salesforce e traz aqui para o Mulisoft. Ah, mas e se o banco de dados estiver indisponível? Esse conector aqui, ele faz esse controle aqui, né? De Replay Channel. O que seria o Replay ID? O que seria o Replay ID? Todo evento, ele vai ter um sequencial, né? E se, por algum motivo, começar a dar erro, eu posso interromper a execução. A hora que o banco volta, ele continua a partir daquele sequencial, né? Mas ele faz isso de forma meio que automática. Antes de eu avançar aqui para o Platform Event, vocês têm alguma dúvida? Tem uma dúvida. Se tiver, manda Tudo ver. bem? Tudo bem, Renato? Eu fiquei com dúvida onde que você está referenciando. Eu vi que você tem dois arquivos, né? Um que você chamou de extract e outro de load. Onde que você está referenciando o arquivo load a partir do extract? Acho que o chat... Renato, consegue me ouvir? Legal. Agora, gente, a gente vai usar o Renato. Platform Event. Renato, No MuleSoft é meio parecido a configuração. Eu uso o mesmo conector Replay Channel Listener, só que aqui eu seleciono o evento. O evento, ele lembra um pouco um S-Object, só que ele não é o underline C, ele é underline E. Renato, Vou até mudar aqui para ser um... Renato, Vou salvar aqui. Renato. Então, eu vou colocar aqui um breakpoint. E aí deixa eu explicar para vocês como que eu configurei no Salesforce. Então, no Salesforce, existe aqui uma seção de Platform Event. E eu criei aqui um evento de plataforma, né? Ponto importante sobre evento de plataforma, ficar de olho no limite, né? Então, por exemplo, eu estou usando aqui uma Developer Edition, né? Então, esses são os limites aqui que eu tenho, né? Então, sempre olhe ali na documentação, limites, cheque a sua licença, né? Para não ter problemas aí depois. Então, eu criei aqui um evento de plataforma. E aí, olha que interessante. Ele cria, né, um elemento, né, com o API name underline E, e eu posso escolher aqui quais campos eu quero trabalhar, né?
Até lembra que eu falei, pô, acho que o site não vai atualizar? Eu não botei aqui o campo site, né? Poderia até colocar aqui, né? Mas acho que devido ao tempo é melhor não arriscar. A gente já está chegando no finalzinho, né? Então, aqui eu crio os campos. Olha, eu quero que tenha um campo ID, quero que tenha um campo nome e quero que tenha um campo documento. Renato. Né? Quase como se eu fosse criar um objeto comum, né? E aí, eu preciso acionar esse evento em algum tipo de trigger, né? E aí, eu usei aqui o Flow Builder, né? Criei aqui um flow aqui bem simplesinho, tá? Só para mostrar para vocês o conceito. Então aqui eu poderia colocar lógica, poderia colocar um monte de coisa. Eu só coloquei aqui para pegar tanto a criação quanto a atualização. Indiquei aqui que é o objeto de conta, né? E que eu quero que isso aqui aconteça somente se não tiver falha e for ali depois do commit, né? Porque imagina só, você dispara um evento e aí dá uma falha e aí ele não commita, aí vai ficar inconsistente, né? E aqui eu estou disparando o evento. Se alguém não tinha trabalhado ainda com evento de plataforma, para disparar um evento, é como se você estivesse criando um registro num objeto. É como se você estivesse fazendo um insert comum num objeto, ó, create record, e ele dispara o evento, né? Achei muito legal a forma como que a Salesforce fez, porque ficou bem amigável a experiência. Aí eu indico qual que é o evento que eu quero criar, né? Quais campos eu quero preencher, isso ele já preenche aqui para mim, né? E da onde vem, né? Então lá, ó, da conta, né, que tem a trigger, e aí eu fiz aqui a correlação dos campos. Salvei e ativei, né? E aí, ele não estava processando aqui esse fluxo porque ele estava desativado aqui no Muli, né? Agora eu ativei, eu vou criar aqui uma conta, né? E ele vai para esse fluxo. E o site eu posso preencher aqui, mas ele não vai porque eu não coloquei ali na programação. E vou fazer um save. Se tiver tudo certinho, ele vai cair aqui no Muli. Aí é a mesma coisa, gente. Vai gravar um log, vai fazer a transformação e vai para aquele fluxo ali de banco de dados. E fez a inserção. E é legal que eu posso ver aqui, né, nos logs, né? Então, ó, start, teste 002 e o end aqui. E vamos ver se ele gravou no banco. Vamos torcer para ter gravado. Ó, gravou no banco, né? A mesma coisa aqui se eu fizer uma alteração. E vou disparar aqui para ir. Ó, alterou no banco de dados. Então, esse foi o evento de plataforma. Tanto o evento de plataforma quanto o CDC, né, é bem tranquilo, né, aqui no Muli, a orquestração disso, né? E aí, lembrando, né, o evento de plataforma, ele dá ali um trabalhinho a mais para configurar, mas ele te dá um dinamismo maior. E muitas vezes, às vezes a escolha de um para outro, às vezes não é nem esses pontos que eu falei. Às vezes é os limites que o cliente tem disponível na org. O CDC, se eu não me engano, você ativa ele, você tem um limite de quantos objetos você pode ativar, mas ele não tem limite de quantos eventos você pode ter de mudança, né? Então, se você tem um objeto que sofre muita mudança, né, o CDC pode ser um caminho legal. Já o evento de plataforma, você tem mais dinamismo, mas você tem um limite ali na org, né? E eu tenho até reparado, quando eu comecei a trabalhar com evento de plataforma, alguns anos atrás, os limites eram bem pequenos, e parece que tem aumentado, isso é bom, né? Então é sempre bom ficar de olho. E, para fechar aqui, gente, estamos chegando na etapa final, a gente tem aqui a parte do pooling, né? Então, como que é o pooling? Eu criei um flow aqui no Muli,
coloquei uma tarefa agendada, eu uso um componente chamado Scheduler, e aqui eu posso indicar a frequência. No meu caso, eu coloquei para rodar a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas ele roda. Eu poderia mudar aqui o período, colocar uma vez por dia, que é a mesma coisa do que a cada 24 horas, né? Então, a gente tem aqui algumas opções. Eu posso rodar a cada minuto, a cada segundo, né? O Scheduler ele permite fazer isso. Eu poderia também colocar uma cron expression, que daria um dinamismo maior ainda. A cron expression permite você, por exemplo, colocar, olha, eu quero que rode toda segunda-feira às 2 da tarde, né? Dá para fazer esse tipo de coisa. Então aqui vai rodar uma vez por dia, né? A cada 24 horas. E aqui eu estou fazendo um log, eu estou fazendo uma query lá no Salesforce. Essa query é uma query SOQL, né? Então, deixa eu abrir aqui o Salesforce Inspector. Já está até aqui. Essa é a SOQL que eu executo. Então, eu estou pegando esses campos aqui do objeto account e colocando como filtro o que foi atualizado hoje. E aí, esse filtro aqui você pode adaptar. Se você vai rodar a cada 1 hora, você pega o que foi atualizado a cada 1 hora. Você pode fazer até um negócio dinâmico, né? Você pode salvar a última data de modificação que você executou e na próxima execução você coloca essa data como data inicial. Isso funciona bem. Principalmente quando tem muitos registros, né? Porque daí você bota até um limite, né? De, eu vou rodar a cada 1 hora e vou botar um limite de 5.000, né? Isso vai de acordo com a necessidade. Fiz a query, estou gravando um log de quantidade de registros que retornou, mando para o banco, transformo, né? E a gente vai ter um dia que a gente vai falar só desse componente de transformação. Esse componente aqui é muito legal, chama-se DataWeave, e faço a atualização. Eu vou executar aqui, tá? Então, dei o start. Aqui eu estou em modo debug, né? Então, eu tenho bastante flexibilidade. Eu avanço. Fez a query. Será que retornou registros? Tem que ter retornado aí 2. Retornou. Faço a transformação e mando lá para o componente de banco. Né? Nesse caso, como os registros já existem, né, ele vai fazer o update. Né? Eu poderia até apagar os caras aqui no banco, eles estão aqui. Eu vou apagar. Agora não existem mais. E vou rodar de novo. O legal do pooling, né, é que ele também te dá a flexibilidade de você pegar de novo, né? O evento, geralmente, depois que você processou, você não vai pegar ele de novo, né? Agora, a query, você pega, né? E aí, ele tem que ter recriado aqui, recriou. Né? E é assim que faz o pooling. E aí, quando eu mandar para vocês o código-fonte, eu vou até mandar para vocês ali um desafio, hein? Eu vou mandar o projeto pronto, né? Lógico, eu vou ter que tirar minhas credenciais, aí eu mando também o script para você criar o banco, né? E eu vou mandar o projeto que vai estar parcialmente pronto. Ele já vai estar ali com a parte do banco de dados ali feita, né? Só que a parte aqui do extract, né, que é a parte do Salesforce, eu vou mandar sem. E aí fica como exercício vocês tentarem, né, construir essa parte aqui do extract, que é consumir o CDC, consumir o evento de plataforma e consumir o pooling. Em complemento a isso, tá? Depois eu vou mandar também um material que traz mais detalhes, tá? Sobre como configurar aqui tudo no Salesforce, o CDC, o Platform Event, tem umas trailheads ali bem interessantes sobre isso. Dúvidas? A gente está chegando aqui na parte final, né? Estouramos aqui um pouquinho o tempo. Acho que o Ricardo está com a mão levantada. Pode falar, Ricardo. Tá conseguindo escutar agora, Renato?
Você está escutando? Não sei se não conseguiu abrir aí o áudio, mas se quiser mandar o texto, Não. à vontade, tá? É você. Acho que a gente tem aqui dúvidas na sessão de perguntas e respostas, né? Acho que o Natan, né, tinha mandado ali. Aí, Natan, se você depois quiser falar aí, eu posso tentar te responder. Mas vamos responder aqui a dúvida do Diogo Caetano, né? Quando iniciamos o CDC versus o Platform Event, tínhamos dito que havia uma diferença de customização nos campos, porém não é um pouco abstrato, porque o CDC podemos customizar da mesma maneira, porém o efeito é via query, correto? Confesso que eu não conheço a fundo o CDC, tá? Eu não sei se no CDC a gente consegue ir lá e editar isso. Me parece que não, tá? Mas eu posso confirmar para você, tá? Porque daí ele iria gerar o CDC com todos os campos ali, né? E aí a gente talvez tivesse que customizar no Moodle, por exemplo, tá? Mas se eu não me engano, ele vai colocar todos os campos editados ali no CDC. Eu lembro que eu acho que o Push Topic, o falecido Push Topic, né? Eu acho que ele tinha essa possibilidade, assim, da gente montar uma query e dava ali um dinamismo maior. Se não me falha a memória aqui, tá, gente? Mas se alguém quiser complementar aí, fica à vontade. O Renato? Acho que o pessoal está falando que alguns estão tentando falar, mas eu não escuto, né? Isso. Pode ser alguma questão da plataforma, tá? Peço desculpas. Mas se você quiser colocar aqui no chat, eu tento responder aqui, tá? Ele tá falando que todo mundo escuta, só eu que não, né? Aham. Opa, e não é que tava mudo mesmo? Perdão, gente. Não, todo mundo aqui fazendo você aqui assim, você nada. Falei, muito caramba, bom. Eu mandei mensagem no celular dele. É isso. Mas vamos lá. Não, tranquilo. Acho que a hora tem o Jean tá com a mão erguida aqui. Só peço, tá bom, passei um pouquinho, né? Aí, fazer pergunta, Jean? Boa, rapidinho. Bom, bem rápido então, Renato. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito legal. Eu queria só entender de ti, que eu vi que dentro da IDE você criou 2 arquivos lá, um load e um extract, e aí imagino que você vincule o load dentro do arquivo extract. E eu queria, se você puder mostrar só como que você faz, como que você referencia esses 2 arquivos, como que você ordena a orquestração deles. Legal. A gente faz aqui tá aparecendo minha tela? Tá. Legal. A gente faz aqui um flow ref, flow reference, né? E aí eu indico aqui o nome do flow que eu estou referenciando. Ok. Isso. Beleza. E aí esse nome você coloca provavelmente no teu arquivo load ali. Entendi. Isso, legal. Exatamente. Ele tem esse nome, né? E é legal que eu reaproveitei, né? Eu peguei o mesmo fluxo e reaproveitei aqui nos 3. Legal, obrigado. Nada. Quem é o próximo aí? Boa. Acho que o Gustavo está perguntando aqui onde irão ficar os slides e os materiais complementares. Gustavo, ele fica dentro da própria página, dentro do Trailblazer. Dentro da página do Trailblazer tem um espaço que fica, se você for para a página lá do Trailblazer Group da Usuários de se vê no Past Events, né, os eventos anteriores, entra no evento e você vai ver que tem o vídeo, tem o slide que o Renato compartilha, e daí vai ter mais as outras coisas que vão ficar lá dentro do coisa para deixar, tipo assim, organizado num ponto só. Beleza, obrigado. Tranquilo. Mais alguma dúvida aí? Acho que tinha alguém respondendo aqui, acho que também deve ser do conhecedor de MuleSoft, aqui que eu estava perguntando como você estava, não estava escutando a gente, o pessoal estava colocando, e daí tinha gente ajudando aí, dando uns toques aí, respondendo também da parada
como funcionava o MuleSoft. Obrigado aí ao quem estava respondendo aí, ao pessoal também. Isso. De nada, tamo junto. Maravilha, obrigado aí, Cassiano. A comunidade é isso, né, Maurício? É todo mundo contribuindo, né? É todo mundo se ajudando, né? O Cassiano pegou bem o espírito, obrigado. O Ed mandou um abraço, viu, Renato? Ah, legal. Manda outro para ele. E aí, gente, se tiver mais dúvidas, podem aqui colocar. E aí, só para fechar aqui, gente, o que está por vir aqui amanhã, né? A gente vai ter aí mais alguns dias de evento, né? Deixa eu ir para o PPT, né? Então, para amanhã, né, a gente vai falar um pouco do callout, que a gente não falou hoje, né? Então, a gente vai trabalhar com APIs, né, no MuleSoft, e a gente vai consumir ali no Salesforce uma API ali que simula ali uma consulta à Receita Federal, né? Então, a gente vai construir uma API no Mule, que chama ali uma API da Receita, né? E a gente vai ver como usar isso dentro do Salesforce, né? Eu acho que para a maioria aqui, o como usar no Salesforce, vocês já devem saber bastante, né? Mas a gente vai focar em, principalmente, como constrói isso no MuleSoft. Então, a gente aguarda vocês ali nos próximos dias, né? E agradecemos aí a participação de todos. Boa. Eu só estou respondendo aqui o Pedro, né? Ele colocou aqui em relação ao mercado de trabalho. Deve Salesforce com conhecimento de MuleSoft consegue melhores salários? Não. Já tem estudos para isso, já tenho a resposta disso, já vi. Ainda está bem nichado. O pessoal que trabalha com MuleSoft, exclusivo naquela parte, são vagas de MuleSoft, porque o pessoal é uma especialização diferente do Salesforce. Dentro do ecossistema? Mas é ferramenta diferente. Então, tipo assim, mesmo assim, o desenvolvedor Salesforce com conhecimento do MuleSoft ainda não tem aquele destaque salarial. Por quê? Uma boa pergunta por quê? Não sei te responder, mas eu sei que, por pesquisa, já tem a Maison Frank, SF, Bain, tem várias outras empresas que fizeram pesquisas e o fator de ter outros conhecimentos, tipo Heroku, MuleSoft, Tableau, o Analytics, o que mais? Cara, tipo Marketing Cloud, que seja, até o próprio Velocity, né? O Velocity já dá um enhance em termos de salarial, mas assim, você não tendo as outras aplicações, elas não estão ainda assim destacando a multifaceta do desenvolvedor, né? E ainda estão assim, elas têm o pessoal que é especializado, tipo o Renato, é especializado no MuleSoft, eles procuram pessoas especializadas naquilo, eles não procuram ainda um multi-chapeuzinho. Se eles for desenvolvedor, sei MuleSoft, sei Tableau, sei Slack, eles ainda não estão procurando isso daí. Eu acho até meio difícil, pelo fato do conhecimento que você tem que ter nas ferramentas, especialmente MuleSoft. Tipo aqui, o que o Renato está passando é uma parte bem básica, que quem está começando, ele vai aprender e vai, tipo assim, fazer coisas mais absurdas no sentido, assim, muito mais complexas. Então, a especialização, é muito direcionada. Então, tipo assim, claro, que é interessante o desenvolvedor aprender o que é o MuleSoft para ter o conhecimento de, tipo assim, às vezes quebrar um galho, né? Mas ainda o mercado de trabalho, ele é bem específico. Você é desenvolvedor Salesforce? Beleza. Você tem conhecimento do MuleSoft? Legal. Mas quem vai trabalhar com MuleSoft, ter acesso ao endpoint, todas essas coisas, são pessoas que são especializadas em MuleSoft, porque a ferramenta é muito poderosa, né? Pode funcionar como um diferencial, né? Então, você vai para uma vaga de desenvolvedor de Salesforce, se você conhece Mule, vai ser um baita diferencial, mas dificilmente... É até bizarro, né? Mas dificilmente você vai, às vezes, conseguir uma remuneração maior por causa disso. Isso, verdade. Bom, pessoal, acho que já tá legal aí, né? Senão o pessoal vai também extrapolar no horário aí. Renato, de novo, muito obrigado. Da próxima vez eu vou mandar um drone. Boa. Deixa o mudo um pouquinho mais alto. Brincadeira à parte. Eu sei que você concentra na explicação, por isso que é muito valor ter você aqui, né? Dando essa aula para todo mundo. Alguma coisa mais, meu amigo? Acho
que é isso. Obrigado aí por mais um dia, né? E amanhã tem mais. Isso aí. E fiquem ligados no LinkedIn, de preferência, né? Nas redes, que daí a gente está postando assim que sair. O Renato disponibilizar os slides, tudo a informação. Assim que a Trailblaze Community disponibilizar o vídeo, a gente tá colocando isso aí. Renato, eu vou conversar contigo amanhã para eu vou te dar um acesso, meu acesso da comunidade, para você poder baixar os vídeos. Eu não tenho como, tipo, disponibilizar para você ir no evento e baixar o vídeo. Então, vai ser interessante isso. Eu também, tipo, são 2 GB e pouco, para eu colocar numa cloud, para depois você baixar é muita coisa. Então, é mais fácil você pegar o meu